Neste vídeo, iremos falar sobre quantidade, qualidade e risco. Todo negócio tem seus riscos, né, e suas qualidades. Eu invisto o meu dinheiro, né, totalmente em fundos imobiliários do tipo tijolo. Também tenho a minha reserva de emergência. Todo cidadão que investe, né, que faz seus investimentos em renda variável, tem que ter a sua reserva de emergência. E neste vídeo irei falar um pouco sobre quantidade versus qualidade, tá? Por exemplo, atualmente eu possuo aqui em carteira, né, eu tenho 15 títulos. Esses 15 títulos, ele consegue minimizar mais os meus riscos que eu tenho que passar, na verdade. Por exemplo, se eu pego um montante de 100 mil, por exemplo, e eu aplico esse dinheiro só em um fundo e o restante, né, os 58.700 em outro fundo, dois fundos, eu estou deixando a minha carteira, né, com risco de 50% em um fundo e 50% em outro fundo. No começo da minha jornada, quando eu comecei nesse mercado de fundos imobiliários, eu apliquei um montante, né, de mais de 100 mil somente em MXRF11. Eu fiz esse investimento sem pensar, sem nem pé, sem nem cabeça. Peguei o dinheiro, transferi para minha corretora e simplesmente comprei, né, por seguir pessoas, né, na internet e achava que era um bom negócio e fiz isso, né, aplicando um montante todo em um fundo imobiliário. Aí o que acontece? Quanto mais qualidade que um fundo tem, é menos quantidade. Exemplo, você tem um fundo, né, imobiliário que ele é excelente. Se você for filtrar os fundos imobiliários que se enquadram dentro desse perfil que você selecionou primeiro, você vai encontrar poucos fundos imobiliários no mercado. E assim, e quanto menos qualidade, há mais quantidades. Se eu pegar um fundo imobiliário mais ou menos no mercado e com a péssima governança, um exemplo, eu encontrarei vários fundos imobiliários, seja ele do tipo de papel, tijolo, né, ou outro tipo. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra, nem de venda de ativos. Eu gravo o meu dia a dia nesse mundo de investimento e confesso para vocês que estou tendo certa dificuldade em alguns termos, em algumas palavras que para mim é desconhecido, mas é isso aí, é vivendo e aprendendo, né? É, eu tenho aqui em carteira, né, 15 títulos. Na verdade, são 14 títulos. Entrou esse bendito aqui que não sei nem o que é isso aqui, não vou nem clicar, tá? Por exemplo, eu tenho 14 fundos imobiliários aqui na minha carteira. Quanto mais eu diversificar essa carteira, colocar, não tem limite, o limite para você aplicar em cotas. Eu costumo falar assim: se você quer selecionar bons fundos e na sua carteira, nivelar, na minha opinião, uma carteira boa e menos arrojada, né, com menos risco, ela varia entre 10 a 15 ativos. E isso, na minha visão, né, isso para fundos imobiliários. No meu caso aqui, que eu invisto somente em fundos imobiliários do tipo tijolo, eu costumo dosar mais, né, esses ativos numa balança para que eles possam ficar menos arriscado para mim. Mas em breve eu irei fazer aqui uma negociação aqui na minha carteira, irei fazer aqui alguns ajustes que precisa, porque eu estou tendo dificuldade em nivelar essa carteira. Tá bem difícil para mim, eu confesso. Por exemplo, ela tem aqui umas cotas desproporcionais, né? Desproporcional com outras cotas
Eu tenho um fundo aqui, eu tenho um fundo aqui, é, esse aqui mesmo aqui, do ALZR11, eu tenho 152 cotas. Aí eu venho aqui pro RBD11, eu tenho 9 cotas. E esse XPLG11 eu tenho 10 cotas. À medida que eu vou pegando os proventos de outros ativos, eu vou reinvestir em outros ativos menores, com cotas menores, que o montante que eu conseguir no mês, eu consigo comprar pelo menos umas cotinhas desses aqui para tentar nivelar. Olha esse aqui mesmo, ó, o FIB11, o FIB11, só 5 cotas. É porque é um preço caro. Eu comprei a 15,15, né, o custo médio, e o preço está de R$ 520. É caro. Então, assim, então para eu conseguir R$ 500 e comprar uma cota, duas, três, imagina aqui para chegar a 100 cotas, eu vou ter que ralar bastante. Eu vou ter que cortar, vou cortar mais esse solzão aí, né? Um trabalho aí no dia a dia no campo, para tentar conseguir esses valores. É, mas é isso aí. É uma coisinha simples, mas que tem que ser atenta. Esse mercado de renda variável é um mercado bastante arriscado. O que eu aconselho é que pratique muito, estude, e não adianta seguir nem A nem B. Quem vai ter os seus ensinamentos próprios, né, como você irá aprender, é de fato na prática. Quando você vê, eu mesmo quando eu abri aqui essa conta na corretora da Nuinvest, eu pesquisei demais da conta, para eu saber como é que eu uso isso aqui. Até hoje eu me bato. Até hoje aqui eu tenho alguns termos aqui que eu desconheço, vou pesquisar, né? Mas para mim mesmo aqui, para mim mesmo, o meu investimento para longo prazo, até eu puder investir em fundos imobiliários do tipo tijolo. Porque o tipo tijolo ele valoriza. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu vou pegar aqui um exemplo aqui da minha carteira. Eu vou pegar esse HGPO 11. HGPO 11. Aí o quanto, clica aqui. Olha o quanto que esse fundo se valorizou com o tempo, com o passar dos anos, tá? Eu vou abrir aqui uma guia só para eu comparar com outro fundo, para você entender onde eu quero chegar. Eu vou pegar aqui um fundo imobiliário, eu vou pegar aqui o MXRF11. Aqui está aqui o danadinho. Esse MXRF11 ele é o mais popular na minha visão, né? Todo canto que eu falo sobre fundo imobiliário, alguém tem que falar nesse bendito aqui, ó. Mas vamos lá, só para vocês terem a ideia. Digamos que eu colocasse aqui R$ 100.000, R$ 100.000, exemplo, eu vou conferir aqui essa cota em agosto, aliás, em dezembro de 2015. Ela custava 9,55 e alguns anos depois, em agosto de 2023, ela está em 9,87. Ou seja, ela se valorizou, tá vendo aqui? Ela se valorizou alguns centavos. 9,55, né? Menos 9,87. Então ela se valorizou 32 centavos. Aí você imagina aí, você levar esse tempo todo, esses anos todos, é, ter um patrimônio aplicado no fundos imobiliários, né? Nesse ativo, né? No MXRF11, e você vê o seu patrimônio só se valorizar 32 centavos por cada cota. Então essa é a diferença. Agora vamos ver aqui esse HGPO 11. Vamos ver aqui o histórico. Eu vou pegar aqui dezembro de 2015 também. Observa a diferença. A cota custava, naquela época, R$ 120,32. Eu colocaria os R$ 100.000 aqui investido nesse fundo.
e observe quanto ela está hoje em agosto de 2023. 299,14 centavos. Ou seja, ela saiu, veja bem, ela saiu de 120. Eu vou pegar aqui a calculadora. Toda vez que eu vou clicar na calculadora, ela clica esse negócio aqui. Fica bem gigante. Vamos lá, só para resumir. Eu vou pegar aqui esse fundo que é de 120 reais. Cadê você? Vamos clicar aqui. Eu vou pegar aqui, ok. Tá de 120. Ok. 120,32 centavos menos hoje, que é em agosto, na verdade, né? 299,14. 299,14 é igual. Eu tinha valorizado R$ 178 por cota, né? Que eu pegaria esse menos esse, que é igual esse aqui. R$ 178, né, por cota. Aí você veja a diferença que tem para o MX, né? O MX aqui, se você for pegar aqui, tá 9,55, 9,55 menos 9,87, 9,87 é igual 32 centavos. Aí eu vou lhe pergunto, vale a pena? Para quem tá iniciando e quer aprender a investir, o MXRF11 ele é fácil, assim, todos são fáceis, né? Mas o investimento que ele requer é mínimo, é pouco. A cota dele aqui, nessa data de hoje, está de 10,96, enquanto o HGPO está de 273. Aqui é uma diferença grande, entendeu? Então, assim, onde eu quero chegar? Qualidade, quantidade e risco. Eu tenho aqui na minha carteira, esse HGPO, eu tenho 170 cotas, custa R$ 46.000 ao montante. E o meu custo médio, só para vocês terem ideia, observe, o meu custo médio aqui é de 264 e o último preço é de 263. Se eu for pegar aqui, de novo, essa calculadora, se eu for pegar aqui, por exemplo, 264 centavos menos o valor atual, 273,80 é igual. Eu estou lucrando R$ 9,16. Aí vamos lá. R$ 9,16 vezes 170 cotas. É igual. Eu estou lucrando esse fundo aqui, é só de valorização, R$ 1.557. Só de valorização de patrimônio. Aí mais o que eu ganhei aqui de proventos, né? 2.000 mais 2.667,80 é igual R$ 4.225. Ou seja, eu prefiro ter uma quantidade desse fundo aqui, que é um fundo confiável, né, na minha visão, a, de que ter um fundo do tipo MXRF11 e o meu patrimônio não se valorizar com o passar do tempo. Essa é a minha questão, a minha visão do mercado, né? Porque aqui está claro. Se você for observar, está claro. E a tendência, esse fundo aqui, daqui a 5 anos, né, 10 anos, ele crescer aqui mais, essa escadinha. E o MXRF11, ele vai se manter, galera. É isso. Ele vai se manter esse padrão aqui. E o que manter, você vai só se lucrar, se beneficiar dos proventos, né? Porque você vai receber cada mês. Ou então você ter aqui o fundo ter uma alta e você vender, né? Mas é isso aí. Então, quando você for investir em fundos, em ações, lembre-se de lembre-se da quantidade, qualidade e risco. Quantidade, existe poucas. Aliás, qualidade, existe poucas. Quantidade, mais ou menos do fundo meio, meio a meio cá, existe várias. Então, assim, quanto mais
quanto mais um fundo com qualidade, você consegue filtrar, né, poucos ativos. E um fundo com menos qualidade tem mais quantidade no mercado. Só para reforçar que esse vídeo não é nem uma recomendação de compra nem de venda. E a gente se vê no próximo vídeo.